Tatiana Mareto, doutora Séfora e todos os demais. É uma honra para mim participar do Congresso Luz Brasil e ter aqui a presença dos nobres advogados. Temos também, muitos estudantes, sejam todos bem-vindos. E, como a Janaína disse, nós temos aqui a doutora Tatiana Mareto, que vai coordenar essa mesa temática. E, como nossa coordenadora, eu apresento para vocês a minha professora, a doutora Tatiana Mareto. Estudei com ela no Centro Universitário São Camilo, foi minha orientadora no meu projeto de conclusão de curso, e é uma honra recebê-la aqui. A doutora, ela é formada em Direitos e Garantias pela Faculdade de Vitória e também escritora. E apresento também para vocês a doutora Séfora Marquezine, advogada brasileira, que está há 7 anos em Coimbra, que é doutora em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, também é professora de Direito de Família e uma entusiasta do marketing jurídico. E o tema sobre o qual elas falarão será sobre parentalidade afetiva e pacto nupcial e seus efeitos no direito brasileiro. Então, eu passo a palavra à doutora Tatiana e, ao final, se tiver perguntas, será aberto, para que elas possam responder a pergunta de vocês nos 10 minutos finais. Boa tarde a todos e todas aqui no Brasil e boa noite a quem está em Portugal, que lá já deve ser bastante tarde. Vou pedir desculpa porque eu vou virar a cabeça ao contrário nessa tela toda vez, considerando a organização da estrutura aqui, mas tudo bem. É um prazer estar aqui nesse congresso, é um prazer estar aqui com a minha ex-aluna Creuzeni, que agora é minha colega, com outros colegas que eu tive a oportunidade de conhecer nesse congresso, e com alunos atuais e colegas de trabalho que eu já vi que estão presentes aqui na sala para falar de um dos temas mais legais que tem no direito. E eu acredito que praticamente todo mundo vai concordar que o direito de família é o mais legal do direito. Como nós temos pouco tempo, eu e a doutora Séfora selecionamos 2 tópicos que são não só interessantes, mas também um pouquinho diferentes entre Brasil e Portugal, Existe uma diferença significativa que impacta na prática, tanto na questão da parentalidade socioafetiva, que é como nós chamamos aqui no Brasil, quanto no pacto antenupcial, que também essa é a nomenclatura que nós adotamos aqui. Depois a doutora Séfora, ela vai falar como que isso se chama lá em Portugal. E nós definimos que, como são 2 tópicos que eles são de família, mas eles não dialogam exatamente entre si, nós falaremos sobre o primeiro tópico, eu e ela, depois falaremos sobre o segundo tópico, eu e ela. Então a gente vai fazer é como se fosse uma conversa, doutora? Eu vou botar, eu tenho 10 minutos, então eu vou botar um cronômetro, gente, porque eu não sou uma pessoa que fala normalmente, tá? Então vocês me perdoem por um cronômetro. O primeiro tópico, que é o tópico da parentalidade afetiva, eu imagino que nós temos alunos aqui, ou talvez pessoas que não sejam muito afeitas à área de família. A ideia de parentalidade afetiva é a ideia de se reconhecer a filiação de uma pessoa, pode ser uma criança, um adolescente ou um adulto, exclusivamente baseado em laços de afeto e não em relação biológica. A filiação padrão, aquela que o Código Civil reconhece amplamente e valoriza, e que historicamente é a filiação que a sociedade ocidental valoriza, é a filiação biológica, consanguínea, aquela que decorre dos genes. Já a filiação afetiva, ela decorre do afeto. Como o princípio do afeto é talvez o princípio mais importante do direito de família no Brasil, essa parentalidade afetiva ela veio evoluindo ao longo do tempo. Ela começou com a adoção. A adoção ela é uma parentalidade afetiva que se consubstancia no vínculo civil e que tem todo um procedimento regular em lei.
ela passa pela irregularidade, que é a famosa adoção à brasileira. Não sei se em Portugal tem uma adoção à portuguesa, eu espero que não. Que a adoção à brasileira, ela é um ilícito, né? Ela se consubstancia num crime em que a pessoa registra como se fosse dela, como se fosse biológico, uma criança que nasceu de uma outra mãe, de um outro pai. E agora ela chegou em um grau diferenciado de evolução, que é o reconhecimento da filiação afetiva sem que se passe pelo procedimento adotivo, que se baseia na posse do estado de filho, né, e nas relações de padrastio e madrastio, que é quando você se casa ou vive união estável com uma pessoa que já tem filhos biológicos ou adotivos, e você passa a desenvolver uma relação de afeto singular, né, com essa criança, com esse adolescente. Geralmente isso acontece com crianças e adolescentes. É, não que não existam reconhecimentos em adultos, né, mas na prática que eu tenho acompanhado, inclusive no núcleo de práticas que eu trabalho no núcleo de práticas da minha faculdade, do São Camilo, a gente recebe pessoas querendo reconhecer vínculo afetivo de seus enteados e de suas enteadas, e não foi um caso só, não, foram vários. Porque nós hoje temos uma quantidade muito grande de divórcios e separações, que depois geram novos casamentos e novas uniões estáveis, e com isso a gente vai formando a família que a gente chama de família mosaico. Né? Uma família que está todo mundo. Nós temos um pai, uma mãe, ou duas mães ou dois pais, que vieram de outros casamentos ou outras uniões estáveis e trouxeram seus filhos. Isso pode acontecer uma vez, duas vezes, três vezes, e assim vai. Por que essa parentalidade afetiva ela causou bastante polêmica, mais ou menos na época de 2015, até ela se consolidar em 2017 com o julgamento do STF, né, que gerou, inclusive, uma tese de repercussão geral, que é a tese 622. Porque ela começa informal, né? Ela legitima aquilo que a gente sempre teve nas relações sociais, que foi o filho de criação, ou o enteado, a enteada, que o padrasto ou a madrasta viu crescer, criou como se filho fosse, e que no final não alçava ao status de filho ou filha, né? Nunca chegava a esse status. Era sempre o enteado ou a enteada, ou aquela criança, aquele adolescente que alguém pegou para criar. Então, eles estavam sempre vinculados apenas aos seus pais ou mães biológicos e não tinham nenhuma relação jurídica real com os seus pais afetivos ou mães afetivas, mesmo que durante a vida eles até mesmo chamassem, se posicionassem socialmente, publicamente, como se fossem filhos ou filhas daquelas pessoas. Né? Nesse caso, a gente pensa, é só adotar. Né? Se você tem um vínculo tão forte com essa criança, com esse adolescente, ou até com esse adulto, adote-a, e resolva o problema do vínculo jurídico. Só que quando você adota uma criança, um adolescente, você rompe o vínculo anterior que ela tinha com o pai ou a mãe. Né? Há uma ruptura desse vínculo jurídico, claro, que faz com que aquele pai ou aquela mãe deixem de ser formalmente pais e mães daquela criança ou daquele adolescente ou até daquele adulto. E perde, inclusive, a autoridade parental sobre eles ou elas. O reconhecimento da parentalidade afetiva, ele, a priori, não romperia com esse vínculo. Ele era um vínculo acrescido. E isso causou um murmurinho danado, porque a criança passou a ter dois pais ou duas mães. Como assim? Vou colocar pai 1, pai 2 na certidão? Vai. Na verdade, os cartórios são recomendados colocar filiação, né? E não pai 1, mãe 1, até por questões da própria família homoafetiva, que já é reconhecida desde 2011 no Brasil. Né? Então, evita-se colocar pai 1, pai 2, mãe 1, mãe 2, coloca-se filiação. Mas vai ter 2, 3? Como assim? Essa criança vai ter 2 pais, 2 mães? Isso gerou algum burburinho jurídico. Aqui no Brasil, a gente tem que lembrar que o direito de família ele tem 4 estágios. É o estágio legal, em que a lei estabelece. Meus alunos estão acostumados com eu falando isso. O estado jurisprudencial, o estado doutrinário e o estado social. Porque a sociedade está anos-luz na frente do que o direito de família estabelece.
Eles vivem as suas próprias formações familiares e assim decidem que são formações familiares. O exemplo, acho que mais interessante que eu já vi aqui no Brasil é do Mister Catra. Quem não o conhece, né? Ele foi um homem já falecido que teve não sei quantas mulheres que ele considerava como esposas, entre aspas, e não sei quantos filhos. E eu não me lembro de ter visto nenhuma briga de inventário em relação ao Mister Catra, né? O que é bem curioso, com 70 filhos, eu acho que ele tinha. Era uma coisa bruta. E a gente pode falar, mas eles não eram uma família. Para o direito, reconhecidamente, não, mas para eles eram. Então, nós estamos nesses estágios variados do direito e foi levado a julgamento, foram levadas várias demandas a julgamento com o pleito desse reconhecimento. Eu quero reconhecer como filho ou filha aquela criança que eu crio. Ou eu quero que aquele homem ou aquela mulher que me criou sejam reconhecidos como meu pai ou minha mãe. Isso chegou no STF em algum momento, o STF julgando o recurso extraordinário 898-060, né, que teve origem em São Paulo, ele concluiu que era possível cumular os vínculos. E aí, vou dizer assim, informalmente, liberou geral, né, a parentalidade afetiva, porque a partir do momento que se cumula vínculos, eu posso ter o reconhecimento da parentalidade afetiva sem retirar direitos do pai ou da mãe anteriores, sem precisar ruptura de vínculo. Isso já está bem regulamentado no Brasil desde 2017. A gente já tem, inclusive, provimento do CNJ, que é o provimento 63 de 2017, que estabelece as regras para o reconhecimento da multiparentalidade extrajudicialmente, sem que a gente precise de uma demanda judicial para isso. Basta que a criança tenha até no mínimo 12 anos, né? Você não pode crianças pequenas, isso aí realmente teria que ir para a via judicial, e existem algumas outras regras que são parecidas com a da adoção, como a diferença de até 16 anos entre o adotante e o adotado, no caso, aquele que pleiteia a filiação e aquele que vai ser considerado filho ou filha. Se caso o meu caso estiver fora do que o provimento se enquadra, eu tenho que buscar a demanda judicial. E judicialmente o juiz vai decidir se lá no estágio jurisprudência do direito de família é viável, é possível reconhecer essa parentalidade. Quais os efeitos que isso gera para uma pessoa, tanto que se torna pai ou mãe afetivo, quanto filho ou filha afetiva? Todos. Né? Como é proibida a discriminação entre filhos no Brasil, isso está previsto na nossa Constituição Federal, lá no artigo 227, esse filho e essa filha vão ter todos os direitos, e esse pai e essa mãe também vão ter todos os direitos, inclusive a alimentos e a sucessão. Aí você pensa, nossa, eu tenho 2 pais, vou ter 2 heranças? Vai. Eu tenho 2 pais, posso pedir alimento 2 vezes? Pode. E, inclusive, eu dando essa aula, uma aluna levantou a mão, isso foi foi uma turma que se formou há uns 3 anos lá na São Camilo. Ela não se importa que eu conte a história dela, porque ela ia nas salas contar a história dela para mim, a pedido meu. Ela levantou a mão e falou, professor, eu sou esse caso. Eu tenho um pai biológico, eu tenho um pai afetivo reconhecido em certidão, e os 2 me pagam pensão alimentícia. E aí eu trouxe a menina para frente e ela veio contar toda a história dela, né? Para que os alunos ficassem sabendo. Então, como o meu tempo já está encerrando dos 10 minutos, essa é a situação hoje da parentalidade afetiva no Brasil. Ela é possível, ela é viável, a gente cumula pais e mães na certidão, né? Não se rompe vínculo, e os efeitos produzidos são todos que a gente pode imaginar, mesmo que não tenha nenhuma previsão normativa direta na lei sobre isso. Agora, estou em 13 segundos, doutora Séfora. Eu passo a palavra para Portugal, para a gente saber como é que é esse fenômeno lá em Portugal, se é que ele existe. Então, o que acontece? Portugal, a gente não tem esse tipo de reconhecimento, até a gente estava ontem na mesa sobre contrato de namoro falando isso. Portugal é um país muito pequeno, né? Se vocês pararem para pensar, tem menos habitante aqui do que em São Paulo, né? E, portanto, a gente acaba aqui tendo não chega a 11 milhões de habitantes, e, portanto, as problemáticas das famílias não chegam a ter tanta força a ponto de efetivamente mudar a jurisprudência, mudar a organização, e até agora, mas também na mesa do marketing jurídico que a gente estava falando, há um certo conservadorismo também na própria prática profissional. Então,
trazer essas coisas, porque muito provavelmente, né, a adoção socioafetiva foi aqui de um colega nosso com muita força que começou a pleitear essas coisas, não é? Alguém que teve coragem de falar, não, peraí, a filiação pode ser mais do que só a questão biológica, e efetivamente levou a desenvolver, e foi tendo o engajamento de outros colegas também com essa possibilidade, com o maior número de famílias, sobretudo porque no Brasil, efetivamente, a adoção brasileira é mais comum do que a gente imagina, não é? E poderia ter aí uma facilitação, uma regularização dessas questões. Agora, já em Portugal, a gente não tem isso. E, inclusivamente, agora a gente surge um grande desafio, que é o quê? Se a gente parar para pensar que a gente tem mais de 700 mil imigrantes em Portugal, né, que estão regularizados, a gente não sabe aí os que não são. Isso quer dizer quase que 1/10 da população é imigrante. E, além disso, nós brasileiros somos 30%. E agora parem para pensar quem é aí, principalmente a região do Rio de Janeiro, o pessoal ali mais do Nordeste, quantidade de luso-brasileiro que vocês não conhecem, em que não estão nessa cifra de residentes em Portugal. Então, o número de luso-brasileiros ou de imigrantes que estejam em Portugal é altíssimo, né, brasileiros. E a gente acaba tendo um conflito, porque no Brasil a gente tem esse reconhecimento, essa adoção socioafetiva. Já vem fazendo frente, como disse, até 2 pensões é possível, né? A gente tem já essa situação. E de agora em Portugal, apesar de a gente ter uma população muito forte, querendo ou não brasileira, ou luso-brasileira, os tribunais se negam a ter o reconhecimento. E como é que a gente vê isso? Muito recentemente, não é? Acaba tendo aqui, há muitos anos, se tem luso brasileiro, já procura os processos de nacionalidade, mas cada vez mais está tendo essa busca pelos processos de nacionalidade, e para quem não sabe, para ter a nacionalidade portuguesa, não é que nem a italiana, a alemã, que é ad eternum. Ou você é filho, ou você é neto. E nesses casos, a gente tem que tem uma limitação da lei. A filiação tem que ser reconhecida na minoridade. Isso quer dizer o quê? Se houve um reconhecimento na maioridade, lascou, não tem direito à nacionalidade, tá? E daí já afeta muitas adoções que ocorreram no Brasil até 88, porque até 88 no Brasil era muito comum as adoções serem feitas por escritura pública, onde a gente não tinha quebra do vínculo biológico. Então, na interpretação portuguesa, isso se chama uma adoção restrita. Aqui em Portugal, até 2015, a gente tinha adoção plena e restrita. Plena, corta vínculo biológico. Adoção restrita, você mantém o vínculo biológico, é como se você fosse uma família, não vou dizer uma família de acolhimento, mas é quase isso, porque aos 18 anos, segue teu rumo, você não tem direito sucessório, não tem nada. Consequentemente, não tem direito à nacionalidade. Então, hoje, muitas pessoas que no Brasil foram adotados dessa forma restrita, na visão portuguesa, hoje não tem direito a pedir a nacionalidade. Por mais que depois no Brasil tenham feito o reconhecimento judicial, não é? Por quê? Porque o reconhecimento judicial foi feito na maioridade. Por mais que o Tribunal Brasileiro fale que é retroativo desde a data do nascimento, não interessa. Portugal tem uma postura que diz o quê? Foi adoção restrita. Se, por exemplo, alguns casos não teve o reconhecimento judicial, mas com a Constituição Federal, né, de 88, automaticamente os filhos passaram a ser todos iguais. Então, essas adoções que para Portugal são restritas tornaram-se plenas, não é? Mas se ele já era maior de idade, não pode ser reconhecida a nacionalidade. Então, a gente vê que no Brasil, essa adoção socioafetiva, ela vai ter repercussões, mas quando há uma situação luso-brasileira, e, por exemplo, o que a gente vem vendo é o que os tribunais portugueses têm contato com a adoção socioafetiva, é o chamado reconhecimento, a revisão de sentença estrangeira, que é reconhecer a adoção brasileira, para daí ficar reconhecida em Portugal, para submeter o processo de nacionalidade. Está havendo essa negativa. Então, é assim, em um país você é português, você é filho de um português, e só filho, mas você não tem direito à nacionalidade. Enquanto que no outro país você pode pleitear os alimentos. E daí fica a grande questão. E agora, e se eu tiver uma decisão no Brasil, como é o caso da sua aluna, que tem esse processo, se ela vir para Portugal, não é? Para vocês terem ideia, a legislação portuguesa reconhece, está escrito na lei, até os 25 anos, desde que esteja estudando, papai e mamãe são responsáveis e pagam pensão, não é? E se ela for fazer uma execução de alimentos aqui? Para a legislação portuguesa é incabível, porque eles não reconhecem essa adoção socioafetiva. Então, ela só teria direito, efetivamente, a pleitear a um dos pais. O outro pai, ela não teria hipótese.
né? Ela teria que realmente fazer tudo a partir do Brasil, talvez, eu estou dizendo aqui uma hipótese, acredito que, vendo as revisões de sentença estrangeira, nunca viria um caso de execução de alimentos nessa circunstância aqui em Portugal, mas a gente começa a ter esses problemas, porque, como eu disse, cada vez mais a gente tem uma imigração, e uma imigração que não é portuguesa, luso-brasileira, que vem para Portugal, assim como tem os lusos brasileiros, e que vão agora ter esse problema, não é? Faça uma adoção socioafetiva, não vai ter os mesmos direitos que o outro filho, o que, querendo ou não, viola todas as convenções internacionais de proteção da criança, não é? Até os próprios fatos das convenções ligadas à adoção e tudo isso, que a gente tem que ter mesmo um tratamento idêntico aos filhos, mas à luz de Portugal, considera-se que o vínculo biológico, a verdade biológica ainda é superior, apesar de que, claro, nós temos aqui uma situação até um pouco mais avançada, de certa forma, do Brasil, a gente teve uma legislação de gestação de substituição, que ela foi inconstitucional, durou ali só em 16 e 18, mas agora está para ser regulamentada novamente, coisa que no Brasil a gente só tem, né, a resolução do CFM, querendo ou não, mas a gente abre aqui para uma porta cada vez mais aqui em Portugal desse problema. A mulher solteira ou o casal homossexual lésbico pode ter aqui à vontade filhos, então isso já é aceito, a questão de ter a omissão de um pai ou a omissão de uma mãe, não tem problema, mas o desafio se coloca efetivamente de que é biológico nessas circunstâncias. Caso contrário, a socioafetiva não tem. É certo também que a legislação portuguesa prevê a possibilidade de você adotar o filho do seu cônjuge. É possível. Só que essa adoção tem uma certa restrição. Se a criança né, o jovem, tiver mais de 15 anos, não pode. A adoção, em geral, em Portugal, tem que ser feita, que segue todo o procedimento da lei de adoção, e que é muito complexo, não é? Porque em Portugal, as crianças para ir para adoção é efetivamente última ratio, não tem esse interesse das adoções, mas nesse caso do cônjuge, não é? Para permitir essa situação pelo ambiente familiar, a gente tem essa restrição, que é só até os 15 anos. E tem que comprovar que aos 15 anos teve uma relação ali de proximidade. Caso contrário, não tem hipótese de fazer esse reconhecimento. Então, por mais que no Brasil, querendo ou não, o fundamento da adoção socioafetiva pudesse ser transitado para cá, através aqui do 1980, mais ou menos, do Código Civil, que é essa, claro, que ficava limitado só ao filho do cônjuge, ainda assim é muito restrito, não é? E eu vejo que o nosso grande desafio aqui são as questões de filiação, pelo fato dessa situação transfronteiriça, e depois, talvez não por uma questão de nacionalidade em si, mas efetivamente de execução de alimentos, de execução de medidas, de reconhecimento, de autorização para uma cirurgia, de qualquer coisa, assim, como é que a gente vai fazer essas responsabilidades parentais, não é que a gente chama aqui em Portugal, reconhecer uma coisa que no Brasil, sendo que vai contra a ordem pública portuguesa, não é? Então fica aí temas para a gente começar a ter que aprofundar e discutir, não é? E até mesmo trazer essa situação de violação efetivamente da Convenção da Criança e outras convenções internacionais que podem estar aqui ocorrendo justamente por não se aceitar. Ao mesmo tempo, a gente também tem que entender que Portugal não pode simplesmente ir contra a própria ordem pública, não é? Aceitando qualquer tipo de coisa que outros países inovem dessa forma, porque a gente acaba entrando aqui numa rampa deslizante que nem sempre vai ser adequado para a cultura em si, não é? Enfim, fica aí aberto. Não sei se a professora Tatiana já ponderou esse tipo de situação de como que a gente executa essas sentenças no exterior, não é? Quando não tem esse reconhecimento. Eu não ponderei, não. Agora eu estou ponderando. Eu tomei muitas notas. Muitas notas. Pois é. Já que temos perguntas depois, então eu vou simplesmente voltar, né, para o segundo tópico, porque senão a gente vai continuar falando sobre isso até amanhã. E o segundo tópico seria o pacto antenupcial. Eu acho que esse Portugal é mais legal do que o Brasil, nem sei. O Brasil, o pacto antenupcial no Brasil é mais um elemento que na sala de aula, muitos alunos não sabem do que se trata, né? E eu conheço até advogados que têm dificuldade de saber do que se trata porque não estão inseridos no contexto do direito de família. Ele é, aparentemente, uma convenção, né? Um pacto. A doutrina ela é um pouco cuidadosa em separar o pacto de um contrato formal. Eles acham que isso, se a gente chamasse o pacto de contrato, isso transformaria o casamento em um contrato. Eu já não tenho essa objeção, eu adoro a ideia de que o casamento seja um contrato, tá?
Posso explicar depois pelo meu passeio no direito civil e que as coisas seriam muito mais simples se nós contratualizássemos mais, mas ok. Só que o pacto antenupcial, ele é um pacto, uma convenção entre o casal, né, entre as duas pessoas que vão se casar. Aqui no Brasil só dois podem se casar ou viver em união estável. O STF bateu esse martelo já, sem poliamor para o Brasil, né, princípio da monogamia vigendo. E essas duas pessoas que pretendem se casar, elas podem estabelecer um pacto antenupcial. A lei ela é 100% omissa sobre o conteúdo desse pacto antenupcial. A única coisa que nós sabemos é que ele serve para a escolha do regime de bens diferente do regime legal. Então, se eu não quiser me casar pela comunhão parcial de bens, eu utilizo o pacto para fazer essa escolha. Mas que outros conteúdos o pacto pode ter? A lei ela é omissa. E isso faz com que ou a gente se atenha à ideia de que o pacto só serve para isso, ele é meramente para disposições patrimoniais, em que eu vou dispor sobre questões de bens e escolha de regime, ou ele também é um documento que me permite dispor um pouco mais, né, sobre aquilo que o casal quer um do outro na sua vida conjugal. Fora do Brasil, tem uns exemplos bem interessantes de pactos antenupciais que se previam multas milionárias para casos de adultério, que se prevê a necessidade. Do Mark Zuckerberg, se eu não me engano, ele tem que passar pelo menos 100 minutos com a esposa por semana ou por mês, agora eu não me lembro, porque ele é workaholic, então está estabelecido que ele tem que passar tempo com ela. Tem outros que prevêem número de relações sexuais, outros que prevêem que o marido tem que fazer tratamento de drogas. O da Nicole Kidman previa que o marido dela ganharia um bônus patrimonial se ele se mantivesse longe das drogas e de outras mulheres. Então, você pensa isso no Brasil, isso não pode no Brasil. Então, não é que não pode, não. Como a lei ela não fala o que pode e o que não pode, ela apenas diz que o pacto seria nulo se ele contemplasse cláusulas que fossem absolutamente contra a lei, né? Eu não posso colocar no pacto nada que vá colida frontalmente com o ordenamento jurídico. Isso geraria nulidade, até porque o pacto é um negócio jurídico e ele está obrigado às condições de existência e validade de um negócio jurídico. Recentemente, não tão recentemente assim, mas nós tivemos julgamentos recentes que trouxeram à luz a ideia do pacto antenupcial prever cláusulas que a gente chama de cláusulas existenciais, ou seja, cláusulas que não dispõem de patrimônio, mas que dispõem de tópicos de convivência do casal. Nós temos um enunciado da 8ª Jornada de Direito Civil, é o enunciado 365, que fala que o pacto antenupcial e o contrato de convivência, que é aquele que se faz no caso da união estável, né, eles podem conter cláusulas existenciais. Ou seja, desde que essas cláusulas não violem a dignidade da pessoa humana, né? Aí tem alguns princípios basilares do direito que não poderiam ser violados, porque qualquer outro negócio jurídico seria ilícito se violasse esses princípios. Então, eu não posso violar a dignidade humana, eu não posso violar a igualdade entre os cônjuges, nem o princípio da solidariedade familiar, que é aquele que estabelece que a família contribui, né, naquilo que pode, todos contribuem para que a família funcione, e aí a gente pensa financeiramente também. Não posso ter cláusulas que violem esses 3 princípios. Recentemente, muito recentemente, agora no ano de 2023, se eu não me engano, em março, nós tivemos um julgado em Belo Horizonte, ele foi de primeira instância, então ainda cabe debate, e acredito que vai haver, em que uma vara de BH considerou válida uma disposição de multa para caso de infidelidade. Então, foi um caso em que um cartório suscitou uma dúvida: eu posso registrar isso aqui? E aí os cônjuges demandaram, os nubentes ainda, eles não estavam casados ainda, eles demandaram em juízo na intenção de que o judiciário validasse a possibilidade de se inserir uma cláusula penal no pacto antenupcial com o objetivo de multar o cônjuge infiel.
né? Por quê? Quais foram os fatores que levaram a juíza, foi uma juíza, a reconhecer essa questão? Primeiro, né, existe um princípio no Brasil, que é o princípio da liberdade, que consubstancia-se na menor interferência estatal possível nas relações familiares. Então, o Estado não vai intervir naquilo que ele não precisa intervir, vai deixar o casal se virar. E, né, a ideia de que o dever de fidelidade já é previsto no Código Civil. Já existe lá no Código Civil o dever de fidelidade previsto, então eles não estão inovando, não estão criando nada absurdo, porque, querendo ou não, já se pode exigir do cônjuge a fidelidade. A Tatiana tem as suas ressalvas em relação a isso, sobre isso constar lá no código como dever de fidelidade. Eu sou meio revolucionária no direito de família, mas vamos seguir aqui a cartilha do que prevê hoje, né, daquilo que se estabelece hoje, e o que a gente pode navegar enquanto jurista, sem esquecer da possibilidade que a gente pode construir o direito de família aqui no Brasil. Né? Como a doutora Séfora falou, a multiparentalidade surgiu porque alguém provocou uma vez, duas, três, 400 vezes. Como o direito de família tem muitos estágios e jurisprudencialmente a gente está reconhecendo muita coisa, cabe o advogado, agindo no interesse do cliente dele, provocar o judiciário para que ele faça. Foi como aconteceu no caso do reconhecimento da validade dessa cláusula, né? A doutrina, ela já está mais disposta a reconhecer, porque a doutrina é o estágio, depois da sociedade, ela é o estágio mais aberto de reconhecimento do direito de família. Ela está na frente da jurisprudência, progressivamente falando. Ela entende que as cláusulas existenciais não só podem, como devem existir, que uma contratualização maior do pacto, ou seja, que se o casal previsse mais questões que se relacionasse à comunhão de vida, né, isso preveniria conflitos futuros, porque o que foi pactuado, né, agora tem um ditado que fugiu de mim agora, mas se está no pacto, está ali, as pessoas não têm o que discutir, está colocado no papel. Olha, amigo, você lembra quando você concordou com isso aqui, né? E mesmo que não prevenisse, mesmo que a pessoa resolvesse, não, previ lá, mas agora eu discordo, haveria, como há um documento escrito, isso abreviaria o litígio, né? Entendimento doutrinário. Eu também tenho minhas dúvidas. Eu não acredito, talvez, que abreviaria litígio, mas que a pessoa, quando há o pacto, há pelo menos um elemento de coerção. Olha, amigo, você já concordou? Você está querendo discordar agora? Né? Estamos mais ou menos nesse estágio do pacto. Ele é válido se for feito por escritura pública. Ele pode ser imposto contra terceiro se for registrado no cartório de registro de imóveis. Ele, obviamente, pode prever a escolha do regime de bens, e essa escolha pode ser alterada a qualquer momento, desde que se faça judicialmente e motivadamente, né? O casal tem que ter autorização judicial para isso, e o juiz só autoriza se tiver um motivo para evitar fraudes patrimoniais, mas ele também pode prever cláusulas existenciais que disponham sobre a vida em comum do casal e não apenas sobre questões patrimoniais. O limite de que cláusulas podem constar, ele é a lei, o ordenamento jurídico, né, aquilo que não vai colidir frontalmente com o ordenamento jurídico. Eles são os princípios basilares do direito. Eu não posso violar a dignidade humana, nem a igualdade entre pessoas. E um pouco de bom senso, né? Eu li um artigo hoje, enquanto eu estava escolhendo materiais para preparar o meu roteiro, em que o autor questionava se as cláusulas que foram estabelecidas para Christian Grey e Anastasia Steele em 50 Tons de Cinza valeriam no Brasil, no Pacto Antanupcial. E ele falava que valeriam, porque elas não tinham nada de ilegais, né? Então, que como a moralidade não é uma coisa que se possa estabelecer toda a moral de forma absoluta, para ele valeriam aquelas cláusulas lá dos 50 Tons de Cinza. E só quem leu, ouviu o filme, que sabe que maluquice que essa pessoa está falando aqui agora. Mas eu achei interessante, então eu vou encerrar por aqui, porque nós estamos no estágio incipiente ainda sobre que cláusulas existenciais ou que modelos de cláusulas existenciais a gente pode inserir no pacto hoje.
Doutora Séfora, como que isso está em Portugal? Eu só vou puxar aqui uma coisa que você falou sobre talvez se a gente contratualizasse tanto, não teria tanto litígio. Eu acho que pelos Estados Unidos a gente percebe isso. Como é tão bem contratualizado, é tudo por mediação. E Aham. também porque é caro o judiciário. Então, eu acho que é bom mesmo a contratualização, e claro que a gente entra aqui no aspecto histórico. Pra vocês terem ideia, o Código Civil aqui de Portugal é de 66, teve uma grande alteração em 77 por causa da Constituição daqui. No Brasil, o Código Civil, né, 2002 é que teve a grande alteração, mas a gente ainda tem muitas raízes das famílias paternalistas, do catolicismo. Por Portugal, o Código Civil foi ali trabalhado a parte do livro de família junto com a Santa Sé, porque tinha essa questão forte do católico, o divórcio, foi super complicado na altura essas questões, então a gente vê isso. Mas agora já em Portugal, as convenções antinupciais são muito claras, o que pode ter e o que não pode ter, estão lá a partir do 1698 do Código Civil, e você pode dispor, sobretudo sobre questões patrimoniais, mas também não patrimoniais. Chamo a atenção que, inclusivamente, eu posso, antes de casar, não é? A gente pode fazer a convenção só antes do casamento, a Tatiana não falou, mas no Brasil, agora até depois do casamento, podem se alterar, não é? No Brasil dá para entrar com ação, agora acho que até tem uma facilitação, né? Um provimento, algo do gênero. Portugal não pode. Fez a convenção, ou divorcia ou morre, não tem hipótese. Você vai ficar com ela até o fim da vida, né, até o fim do relacionamento, porque não se pode alterar, o princípio da imutabilidade das convenções, o que a gente vê hoje em dia que é muito arriscado, não é? Muito complicado, porque ao longo da vida a gente vai mudando muita coisa, questões profissionais e tudo, e pode alterar essa questão do patrimônio. Além disso, a gente vê aqui em Portugal a gente só tem 3 regimes de bens, que é o comunhão de adquiridos, que é a mesma coisa que o parcial, é semelhante ao parcial de bens, comunhão geral, e o separação. Então, ou a gente escolhe um desses 3 regimes, ou então a gente efetivamente pode fazer um regime híbrido por meio de convenção. Já chama a atenção que em Portugal, atento ao fato de estar dentro da União Europeia, não é? E, portanto, ter um fluxo de imigração e de europeus e tudo isso, nós temos um regulamento europeu que aplica-se a lei da primeira... Até 2019, a gente via o casamento, aplicaria-se a lei não da nacionalidade deles, nem do lugar onde foi feito o casamento, e sim da lei da primeira moradia deles. Por exemplo, casaram no Brasil, mas vieram morar para Portugal, vai se aplicar a legislação portuguesa, tá? Exceto se efetivamente tivesse feito a escolha, e desde 2019 em Portugal, se você casa com um estrangeiro, você obrigatoriamente tem que fazer a escolha da lei, tá? Caso contrário, seria mesmo a lei portuguesa. E o que já começa a confundir tudo, não é? Porque você tem que analisar muito bem os regimes de bens e essas questões todas. E, além disso, dentro da Convenção Antinupcial, Portugal, ela deixa muito claro que a gente pode, inclusivamente, fazer uma coisa que, que no Brasil tem gente fazendo nos cartórios, né? Os advogados progressistas, mas que a gente ainda não vê ainda reconhecido nos tribunais, que é o fato da renúncia da herança. Então, aqui em Portugal, se você está casado na comunhão geral, na comunhão de adquiridos ou na separação, você herda. Agora, se você faz uma convenção antinupcial no regime da separação, você pode renunciar à posição de herdeiro do seu cônjuge. E isso foi uma forma justamente de proteger os filhos do primeiro relacionamento. Inclusivamente, se você já tem um filho de um primeiro relacionamento, você não pode escolher a comunhão geral. E já agora também não pode escolher a comunhão geral ou a comunhão de adquiridos quando você tem 60 anos. No Brasil é 65 o regime imperativo, não é? Aqui em Portugal é os 60 anos. Mas para além de a gente fazer essa escolha nas convenções antinupciais, a legislação fala que eu posso renunciar à herança, como eu também posso definir, pode vir meu pai na minha convenção antinupcial e já me deixar um bem, como se fosse uma deixa testamentária na minha convenção antinupcial. Assim como eu posso já, com a autorização do cônjuge ali na convenção, eu mesma já fazer uma deixa testamentária, são os pouquíssimos casos de doação causa-mortes que a gente encontra nas convenções. Mas uma coisa que acontece, que entrou aqui na questão dos direitos existenciais, é que em Portugal a gente fala sobre os direitos e deveres, tanto paternais, né, relativos às crianças, como conjugais. Nesses casos, assim como a questão da administração de bem do casal e essas questões, nós não podemos ir contra a lei. Então, a gente tem o regime imperativo, não é? A legislação diz, como levantou a questão da fidelidade, a fidelidade é um dever previsto em um relacionamento, em um casamento em Portugal, e, portanto, a gente não pode prever alteração do tipo, é permitido pular cerca de vez em quando.
Isso a gente não pode fazer aqui em Portugal, porque o dever é efetivamente da fidelidade, não pode contrariar. O que acontece, é certo, não é que daí a gente pensa, tá, não pode pular cerca, não pode prever isso, mas e pode prever o contrário? A indenização? Não pode também. Porque em Portugal, até 2008, nós tínhamos uma legislação, assim como também tinha no Brasil, acho que até 2010, que era o divórcio com culpa. Portugal já não tem mais o divórcio com culpa desde 2008. E, portanto, para se divorciar ou por mútuo consentimento, já adianto que pode ser com os filhos na conservatória, mesmo sendo filhos menores, né, que é a mesma coisa que o cartório, basta não ter, ir no judicial, sem o consentimento do outro cônjuge, basta estar um ano separado de fato ou comprovar essa ruptura definitiva. Mas um pedido de indenização é possível, mas essa indenização não pode ser pelo mero, com base simplesmente na violação dos deveres conjugais. Porque, primeiro, que não é avaliado no Tribunal de Família, vai ser avaliado no Tribunal Civil. E agora, o que a doutrina vem trabalhando nos últimos anos para conseguir ter essa responsabilização é com base, na verdade, no direito da personalidade. Então, não é por uma violação do dever da fidelidade, e sim é por uma afetação da minha honra, da minha imagem, que eu vou poder cobrar essa indenização. E daí, por isso, né, a partir dessa interpretação, como eu disse, mais uma vez, os advogados, né, ainda não são tão progressistas, os doutrinadores começam a apontar a possibilidade dessa indenização, essa responsabilidade civil pela violação dos deveres, ainda não é tão aceita, mas a gente acaba subvertendo aqui o sistema, em vez de ser contra os deveres, e sim pelos direitos de personalidade. Mas isso faz a gente ver que, nesse momento, efetivamente, a convenção antinupcial está limitada a isso. A gente não pode, não fazer esse tipo de cláusula aqui de proteção dos direitos existenciais, porque basicamente bateria que os direitos existenciais com o da personalidade, eles já são protegidos por outra normativa, então se você quer a proteção dele, quando acabar o relacionamento ou algo do gênero, você vai na instância própria, no processo próprio, aqui, fazer esse requerimento, não tem como previamente deixar. Mas eu concordo, né, pelo menos foi o que eu entendi da professora Tatiana, que ela defende que a gente tem que fazer as coisas bem certinho, por mais que o contrato não vá garantir tudo, não é? A gente passa por uma sociedade que cada vez mais, ontem a gente viu nas questões de contrato de namoro, união estável, o quão arriscado é a gente não contratualizar, não abrir o jogo, não fazer as coisas certas, não é? Mas claro que a gente acaba tendo impedimento aqui em Portugal de que não se pode mudar, enquanto que no Brasil a gente ainda tem essa possibilidade, né? Essa mutabilidade das convenções aqui não teria. Então a gente fica aí nesse limbo, querendo ou não, dessas questões, não é? E mais uma vez fica a questão da execução, como eu disse, a escolha da lei. Agora, cada vez mais faz sentido fazer efetivamente a escolha da lei a ser aplicada no seu casamento, mesmo que você case em outro país, não é? O tal do planejamento matrimonial não é só uma questão de regime de bens, mas também de aplicação de lei, não é? De planejamento futuro do que se pretende fazer nesse relacionamento, e depois o planejamento sucessório, que como a gente viu em Portugal, meio que a gente já inicia o planejamento sucessório na própria convenção antinupcial, coisa que no Brasil, alguns advogados já inovam e não sabem se vão levar, não é? No tribunal se vai aceito, mas que já começam a propor, alguns cartórios já começam a permitir, justamente pelo princípio da autonomia, né? Então, doutora Tatiana, nós temos ainda 10 minutos, seria aberto para perguntas, mas ninguém fez perguntas. Então, eu queria colocar aqui um caso hipotético. E as doutoras têm a liberdade para dar aí seu parecer. Um caso hipotético. A pessoa registrou uma criança sabendo não ser o pai biológico, registrou como se o filho fosse, para que essa mãe pudesse se mudar para Portugal. Desapareceu, nunca deu pensão alimentícia, nunca criou laços de afetividade nenhum, não conviveu. Quando essa mãe tentou passar pela imigração, todo o processo, porque ela queria ir para Portugal, descobriu-se que esse pai não era o pai biológico. Avós maternos entraram com o processo e o Ministério Público processou esse pai, suposto pai. A senhora gostaria de falar, doutora Tatiana, quais os efeitos jurídicos disso aí? É uma salada jurídica típica do direito de família, acontece
é raro, mas acontece muito, né? Eu vou ver se entende o caso todo, hein? O pai que registrou a criança, ele registrou Como fingindo se que era pai fosse como se pai fosse. Então, ele fez a famosa adoção brasileira. a brasileira. Então, é que existem algumas questões que a gente tem que considerar. A primeira é isso em relação ao próprio pai que cometeu esse ato, né? Apesar dele ter cometido um ato ilícito, ele não pode se beneficiar disso. O direito não permite que ele depois, ele venha lá querer anular esse negócio todo para ele se beneficiar. Como a situação não foi ele sumiu, né? Existe, só ele poderia pedir a anulação da paternidade dele. O que pode acontecer é uma investigação de paternidade alegando falsidade do registro anterior e que a criança seria filha de outra pessoa, né? Isso aí pode ser feito pelo representante da criança, porque a criança é menor de idade. Mas agora, deixa eu só perguntar, se só me permite, deixa eu só perguntar uma coisa. Claro. Mas enquanto ele sendo pai, pode ter uma investigação de outro pai? Pode. Nós aqui em Portugal não. Aqui em Portugal no Brasil só pode. A gente primeiro tem que deixar omisso o registro, isso quer dizer impugnar essa perfiliação nesse caso, limpar o registro, ficou vazio o lugar, aí sim pode se investigar quem pode ser o pai original. O pai original, o pai de verdade. A gente tem que estar sempre... O pai biológico. O pai biológico. A gente nunca pode fazer investigação, sendo que já está estabelecida a filiação. Primeiro a gente tem que deixar o espaço vazio para daí poder preencher. Aqui pode, mas tem que fazer as duas coisas simultâneas no processo. Nós tivemos um caso desse no meu escritório. A gente impugna uma paternidade e investiga a outra ao mesmo tempo. Pode. Né? Você entra com uma ação impugnando, só que o problema aí, Creuzeni, são sempre as legitimidades, né? Terceiros não são legítimos para essas demandas. Essas demandas, elas são legítimas entre as pessoas envolvidas, no caso, os supostos filhos e os supostos pais. Então, apesar do cara ter cometido um crime, ele não pode se beneficiar disso, mas ele não está se beneficiando, então afasta, não é ele que está demandando, né? A mãe e a criança, elas podem buscar a investigação do pai biológico real, vamos dizer assim. O problema é que, pelo que eu entendi, não foram elas, né? Houve uma denúncia, houve uma demanda vinda dos avós. Houve uma denúncia dos avós maternos. E aí cobrou-se o quê? A pensão alimentícia desse suposto pai. Esse pai biológico que não apareceu ainda. O pai que não é pai, o pai que não é pai está registrado, mas que não é pai. E o pai que não é pai ainda responde criminalmente. Ele responde criminalmente. Essa denúncia, ela vai afetar criminalmente a pessoa, tanto o pai quanto a mãe, ela também pode ser responsável porque ela sabia, né? Os dois cometeram o crime. Em teoria, não afetaria a paternidade, porque não se tira a paternidade da criança e larga ela sem pai, a não ser que ela queira isso e ela esteja investigando a paternidade do pai real dela. E eu acredito que essa criança, isso não vai dar certo lá em Portugal, não. Agora a doutora Cefa vai falar, vai passar na imigração isso, doutora? Eu acho que não, né? Eu também penso que não. Não, é que a questão da imigração aqui é só ter uma autorização judicial, não é? Porque às vezes a gente tem agora, cada vez mais, a gente vê muita gente fazendo a imigração para Portugal só com uma autorização. E isso não pode, porque depois tem problemas. Então, o que a gente sempre aconselha é, mas eu e o pai, a gente se dá bem. Ele nunca incomodou, eu nunca pedi pensão nem nada, porque a gente nunca se estressou. Vai viajar. Primeira autorização que precisar, vai dar problema. Ou se não der problema, o que acontece? O que é feito no Brasil, o certificado digital não é aceito em Portugal. Tem que reconhecer no cartório, tem que apostilar, mandar no correio. Nossa. E o que acontece? A gente tem, às vezes, aqui, impede de entrar com processo de nacionalidade, impede aqui do desporto amador se inscrever em uma coisa federada. A partir dos 16 anos pode dirigir, pode casar. Só que se não tiver autorização dos dois pais, não consegue. Os apoios na segurança social, o INSS, por exemplo, a gente tem uns casos, às vezes, no escritório, que a mulher precisa ficar em casa, normalmente a mãe, né, ficar em casa cuidando do filho. E daí ela vai perder o salário, a menos que ela comprove que ela é a única responsável pela criança, para ter o apoio como se fosse apoio a terceiro, então ela tem a baixa médica para acompanhar o terceiro. Só que se não tem essa responsabilidade parental resolvida, isso quer dizer uma sentença do Brasil ou aqui de Portugal dizendo não, é só a mãe que é responsável, não tem direito. Então muita gente acaba fazendo uma imigração totalmente
disruptiva, porque é fácil, porque não sei quem conseguiu, era só uma autorização do pai e conseguir entrar no avião, beleza, mas depois que você chega aqui tem mais um monte de coisa para se resolver, não é? E cada vez mais no Brasil a gente vê os pedidos de autorização de viagem e dificuldades, às vezes, alguns tribunais facilmente liberam, outros não, eu tenho casos no escritório de que, de hipótese alguma, o tribunal não liberou a criança vir para cá, o pai nunca teve contato com a criança, mas daí o pai agora virou pai, na ação, para não deixar ir, não é? Então o pessoal às vezes deixa isso para a última hora, acha que vai conseguir resolver, então é muito arriscado. Mas essa questão da filiação aí, olha, já vou te dizer que essa adoção a brasileira em termos de pai, a gente chama aqui em Portugal a perfiliação pode ser, claro que a gente tem a preferência pela verdade biológica, não é? Mas a perfiliação é um ato voluntário do homem, então pode acontecer, de ele simplesmente fazer, e não é crime, simplesmente está feito. Aí não é crime. Reputa-se como filho e essas coisas, e depois pode-se negar um teste de ADN, não é? E daí, o de DNA aqui, no caso aqui lá no Brasil, e daí o judicial só pode obrigar a ir no laboratório, mas não pode obrigar a tirar o sangue. E daí o que vai fazer? Inverte o ônus da prova para quem conseguir provar que não era. E daí a gente tem um artigo na lei, que é um pouco retrógrado, que fala da questão do período de concepção. Então, se você consegue fazer prova de que houve um relacionamento entre aquela mãe e aquele pai durante aqueles 180 dias, que é o mínimo para a concepção, e a criança só nasceu depois de 180 dias, dentro de 300, e não tem um teste de ADN de outro, ou que faça aqui alguma confusão que altere isso, não tem como impugnar. Então, como eu disse também, primeiro eu tenho que impugnar esse pai, para depois ter um espaço para vir um outro pai. Apesar de a gente ter essa prevalência da verdade biológica, às vezes a verdade biológica ela não pode ser conseguida justamente pelo impedimento de fazer aqui um teste de DNA, e daí o que acontece? Vamos para as presunções jurídicas. Reputar como filho desde o nascimento e essas coisas todas, não consegue alterar. Mas aqui eu já adianto que, às vezes pode ser interessante um neto querer entrar com uma impugnação ou algo assim, porque eu quero impugnar esse vô que é pobre, para fazer aqui o reconhecimento de um rico. Achei umas cartas aqui da vovó que dizia que, né, e portanto, e é possível. Então, os nossos herdeiros podem manter essas ações de impugnação, de reconhecimento. Claro que a gente vai ter vários prazos, o prazo de investigação de paternidade tem aqui discussões em termos de... O Tribunal Constitucional diz que é constitucional o prazo, mas o Supremo Tribunal de Justiça diz que é inconstitucional e, portanto, reconhece a qualquer momento, né? Aquelas coisas que a gente vê dos tribunais. Mas, e portanto, nessa questão de filiação, até a filiação normal, né, fugindo da socioafetiva, a gente vai ter, assim, grandes diferenças também entre Brasil e Portugal nessas questões. Eu estou encantada com as diferenças. Eu estou assim, gente, mas pode impugnar? Aí o herdeiro pode impugnar? Né? Como eu brinco sempre, é pegar a fortuna do avô, né? Arranjei o avô rico, então vou ter que aqui resolver a vida de papai e mamãe aqui da paternidade, da maternidade, para eu também me... Aqui a questão dos terceiros e tudo, eu já vi uma família que queria divorciar os filhos. A mãe queria divorciar a filha porque a filha não estava feliz no casamento, segundo ela, e não tomava atitude. Eu tenho medo dos terceiros impugnando, né? E essa questão do prazo, doutora, aqui também é a ideia da imprescritibilidade, né? Como se trata de direito fundamental, aí você bota prazo, ele acaba virando inconstitucional. É por uma questão de segurança, e daí até tentam pegar uma legislação, se não me engano, é do Japão, em que pode ser reconhecido a qualquer tempo, mas se for depois de 10 anos de não sei o quê, não tem efeitos patrimoniais. Aqui também, no Brasil, são 10 anos. Você pode reconhecer a filiação a qualquer tempo, mas os efeitos sucessórios, eles se encerram em 10 anos. Eu já vi que nós vamos sair. Aqui não falam dos efeitos patrimoniais, por isso é que pode ainda, o STJ facilita a vida do pessoal aqui. Eu já vi que nós vamos sair, já avisou aqui que nós vamos ser expulsos.